Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa 7ª reunião extraordinária da nossa congregação. Justificar a ausência: Lúcio Tunes, tem consulta médica. Samuel Rocha faz parte da reunião de um grupo do CNPq, está sem substituição. O Gabriel Ponce está em afastamento no exterior. Kelly Poldi está em afastamento no país. Sandra Santos está em consulta médica. Mahendra, afastamento no país. A Rafaela está fazendo exame de qualificação. A Beatriz em afastamento médico e Anges Soler sendo substituído por Ricardo Soares. Bom, temos quase mais ausências que presenças. Nunca vi uma congregação com tantas ausências. Mas vamos lá. Lembrar os membros que diferente das reuniões online, em que a gente registrava a presença quando abria o Google Meet, aqui a gente está precisando ter a assinatura escrita nessa prancheta, tá? Então não esqueçam, por favor. Eu tenho quatro informes, 3 deles muito rápidos. O primeiro, os 3 primeiros se referem a comunicados que a reitoria passou para a gente em reunião com os diretores. O primeiro deles é o lançamento de um programa Jovens Docentes, que está para ser, então fiquem atentos, está para ser lançado os editais da reitoria, é para docentes com poucos anos de doutorado, se eu não estou enganado, até 8 anos de doutorado são elegíveis para esse edital. O segundo informe é uma notícia boa, podia ser ainda melhor, mas a reitoria tem uma proposta para fazer uma distribuição de cargos de professor titular para agora em 2023, que prevê, segundo os algoritmos deles para todas as unidades, o IMEC ficaria, repito, segundo a proposta deles, com 5 novos cargos para professores titulares. Isso ainda vai ser conversado, os diretores vão fazer uma contraproposta, isso não é um número fechado ainda. E, de qualquer maneira, eu acho que, frente aos números que a gente tinha anteriormente, isso é uma boa notícia. Como eu disse, podia ser maior, porque a demanda do IMEC, que a gente enviou para eles, é de 12, então veio menos da metade. A linha de corte deles é 30% dos professores da ativa sendo titulares. Então, com esse número mais 5, a gente atinge os 30%. O espaço para a gente chorar um pouco mais ou fazer uma proposta que avance um pouco mais é justificar nas aposentadorias eminentes, né? As promoções não são eminentes, a gente sabe quanto que demora um concurso, né? Inclusive o último deles, que durou 3, 4 anos, pegou a pandemia. E agora as aposentadorias são eminentes, então tem espacinho aqui para um choro, enfim, para fazer uma contraproposta dos diretores, mas eu acho que a gente pode começar a pensar com bons números. E só deixar aqui uma mensagem que, se for para incluir a CAA na distribuição dessas cargas das promoções de titulares, eu recomendaria para a congregação, a CAA é da congregação, que faça uma cobrança estrita, uma cobrança bastante cientificamente e academicamente bem embasada e nominal. Tá? Diferente de outros, por exemplo, o parecer que veio da outra vez, é cenário 1, cenário 2, cenário 3, ali não tem nada nominal, não tem demandas, não tem pessoas que são qualificadas nem num departamento nem no outro, e fica uma coisa muito vaga e tentando ser, entre aspas, democrático ou, entre aspas, politicamente correto, e não entrou no mérito da questão, que é os que vão primeiro ser titulares, que tem mérito, todos têm ou vão ter um dia, mas dizer, esse daqui tem mérito agora, atual, está na frente da fila, esse daqui vem em segundo lugar, esse em terceiro, enfim, uma coisa jogo aberto, meritocrático, e eu acho que nessa direção, essa é uma direção bastante, é a direção que nesses 4 anos eu venho estimulando que o nosso instituto
tome essa direção de mérito acadêmico e científico em todos os pareceres, né? Isso, como eu disse, se a CAA for convocada para fazer um trabalho parecido com isso, né? Eu lembro aqui que há um mês ou dois eu estava dando a boa notícia de um professor que foi eleito membro da Academia Brasileira de Ciências. É um professor que faz 5 ou 6 anos que é candidato a ter promoção para professor titular, e a CAA faz um parecer e essas coisas nem aparecem, né? Esse é um exemplo do que eu acho que é ser cientificamente, academicamente correto, pareceres nessa direção. A gente não muda a cultura de um ano para o outro, de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. Mas é só deixar aqui uma semente para a gente mudar a cultura de ser um pouco mais... eu não sei a palavra, me fugiu. Acadêmico, tá? No sentido mais estrito, acadêmico e científico na distribuição de vagas. Bom, passando para o próximo item, uma surpresa geral. Numa reunião ontem com o reitor, ele falou que a moradia não é da Unicamp. Pasmem, assim, é a informação mais esdrúxula que a gente já viu. A própria PG sabia, mas não sabia bem. A própria reitoria sabe, mas não sabe bem. Para conseguirem gastar dinheiro da Unicamp, orçamentário, num espaço que não é da Unicamp, tem problemas no Tribunal de Contas. Para sanar esse problema, em 2020, a Funcamp, que é a proprietária da moradia, a proprietária do terreno, fez uma doação da Funcamp para a Unicamp. 2020. Isso passou para o Ministério Público, que atua em fundações públicas, que protege fundações públicas. Ele negou, disse, isso não está correto porque a moradia é parte do patrimônio da Funcamp. Se ela faz essa doação, ela esvazia parte do patrimônio que dá garantia para os serviços que ela presta. Então ele negou. A Unicamp judicializou, foi para a Justiça, e o juiz acompanhou o parecer do procurador do Ministério Público. Negou, dizendo, não pode ser feita essa doação da Funcamp para a Unicamp. Assim, é uma situação completamente esdrúxula. O que está sendo proposto agora para sair desse entrave? Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho... Como é que é? Não, se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega, né? Se ficar do jeito que está, a Unicamp não pode gastar dinheiro lá, porque gasta o dinheiro num lugar que não é dela, não está justificado, o Tribunal de Contas não aceita. Se doa, também não pode doar, porque, enfim... O que está sendo proposto é uma ideia, é uma engenharia jurídica de através de um decreto do governador, ter uma, como chama, desapropriação, uma desapropriação amigável desse bem. Esse bem passaria a ser bem público. E quem pagaria a indenização pela desapropriação seria a Unicamp. Alguma coisa perto de 56, 57, 58 milhões, que é, o segundo estudo deles, o que vale o prédio. A vantagem disso, a vantagem de ser um valor, na verdade não é muito barato, mas a vantagem de ser um valor maior é o seguinte, que frente às Procuradorias Gerais do Estado, frente ao Ministério Público, isso foi feita uma desapropriação e volta a estar dentro da legalidade. Mas internamente, com a Funcamp, esse dinheiro da compra, entre aspas, fica o compromisso da Funcamp de pegar esses 58 milhões e fazer uma reforma e ampliação da moradia. E a gente sabe as vantagens que tem a Funcamp fazer isso. Ela é muito mais ágil para fazer movimentos financeiros, fazer contratações, muitíssimo mais ágil do que a Unicamp
com todos os problemas que tem, todas as normas que tem para usar dinheiro orçamentário. A gente sabe, vê exemplos por aí do teatro do IA, que ficou pela metade, outras obras que ficam todas paradas pela metade. Então seria uma vantagem. Então a explicação é transformar, fazer do limão uma limonada. Não, a FUNCAMP tem liberdade para fazer isso. E todos os envolvidos nessa história sabem que o dinheiro vai ser feito isso. A FUNCAMP sabe que vai pegar os 58 milhões. A narrativa é que, inclusive, seria uma conta separada. Eu não sei se existe conta separada ou não. A FUNCAMP não precisa de contas separadas. A FUNCAMP sabe o que faz com cada recurso, com cada entrada de receita. Mas, independente disso, seria uma... entre aspas, conta separada para isso. O promotor está sabendo, o governador está sabendo, a Procuradoria-Geral, a Procuradoria do Estado, todos os envolvidos estão sabendo disso, que a FUNCAMP vai pegar 58 milhões e vai reinvestir na própria moradia. Então é uma engenharia jurídica aí para passar por cima disso e resolver um problema que tem, eu acho que 30, 40 anos. Tentaram reaver o histórico da moradia, o que era, da onde vem, quem que construiu, quando, onde. Descobriram por documentação, porque as pessoas que estavam envolvidas já não estão mais aqui, estão aposentadas ou muitas estão falecidas. Foi feito um empréstimo da Companhia Nacional de Habitação, Coab, enfim, é um imbróglio jurídico extraordinário. E a boa vontade do governador é desse governador. Eles não sabem o que acontece com o próximo governador. Então, se tiver que ter algum decreto governamental que faz a palavra que eu sempre esqueço, como chama, desapropriação, teria que ser agora, antes de dezembro. E, enfim, tomara que dê certo para que a moradia volte, a gente poder falar que é a moradia da Unicamp, né? Que por enquanto está no limbo, da FUNCAMP, na verdade. Bom, tirado esse ponto, esse é o terceiro informe. O quarto e último informe, também numa reunião com a reitoria, e foi um item de pauta que foi retirado do Consul, que é uma proposta que vem da reitoria, da CIDD, na verdade formalmente é da CIDD, mas vem sendo defendido pelo reitor e todos os pró-reitores, que é a seguinte, de que não se faz a cobrança de relatórios de atividades de professores que são aposentáveis. Então, a partir da data de aposentadoria, conta tantos dias, conta não sei o quê, e fala, bom, então o professor está na ativa e o argumento é em reconhecimento a tudo que ele já fez pela Unicamp ou por outra instituição, porque ele pode ter feito metade da carreira em outra instituição, dizendo, ele não precisa mais fazer relatório trianual. Eu acho que eu já comentei com vocês, ou com muitos de vocês, no CI, inclusive, pelo menos 2 vezes, e o que ele pede para que isso seja conversado nas unidades, para ver um ponto de vista das congregações. Isso vai voltar para o Consul agora no final do mês, então o Ricardo deve estar lá e a gente precisa do subsídio dessa discussão aqui na congregação. Eu, particularmente, não veria com bons olhos nenhuma instituição pública que tivesse um relatório como esse, quer seja a superintendência, Banco Central, nenhum tribunal, nenhum em que exista um relatório de atividades e depois que a pessoa fica aposentável, mas continua na ativa, recebendo o abono permanência, recebendo o vale-refeição, que já é um incentivo pecuniário, incentivo em dinheiro para a pessoa permanecer, dizer, daqui para frente você não precisa mais fazer relatório de atividades, você não vai ser cobrado para isso. Você pode fazer se quiser, esse é um dos argumentos deles.
Mas eu não vejo com bons olhos isso. É um alicerce, é um pilar da nossa produtividade em ensino, pesquisa e extensão. A pessoa prestar contas e a instituição devolver, dar uma devolutiva dizendo: ok, muito obrigado, parabéns e obrigado por você contribuir com a instituição. Não ter essa obrigatoriedade é mais ou menos como a instituição dizer: eu não vou sequer vou dizer muito obrigado pela sua contribuição à instituição. Eu acho que é uma questão moral, inclusive, não só afeta um pilar acadêmico nosso, um pilar fundamental, que a gente escuta elogios de várias universidades onde não tem e outras que não tinham começado a adotar esse relatório de atividades. A Unesp já tem uns 10, 15 anos, a USP começou a adotar. Quer dizer, isso é um documento importante, né? Não quero dizer que tem que ser rigoroso, isso nunca foi aqui para o IMEC, nunca foi problema para ninguém, ou se tem, são excepcionais dos excepcionais. Um a cada 10 anos e com históricos bastante complicados, que não vem ao caso aqui, mas olhando a universidade do Santander para baixo, ninguém tem problema com o relatório trienal. Isso não é o maior empecilho para as pessoas continuarem trabalhando. Isso não é um bônus ou uma benesse. Ao contrário, eu ouvi de uma professora do IC que ela se sente humilhada por não ter o relatório, que não vai ter uma devolutiva do relatório dela, né? Que ela está na ativa e ela gostaria que fosse avaliado o relatório dela. Mas avaliado e aprovado ou não. Inclusive para ela prestar conta. Se alguém perguntar: você é da ativa, da Unicamp? Sou da ativa e tenho um relatório aprovado pela Unicamp. Tá? É uma coisa que acho que solidifica, dá uma seriedade, dá uma formalidade para isso, né? Como eu disse, não é uma coisa de um relatório que você vai perseguir. O cara fez, tem um pontinho a mais, um pontinho a menos. Não é nada disso, gente. É uma questão de uma formalidade institucional, né, da Unicamp. Não é do IMEC. É a reitoria da Unicamp dizendo: eu não avaliarei mais relatórios dos aposentáveis. Isso tem uma sinalização, e principalmente em momento de ataques às universidades que a gente teve, CPI da Assembleia Legislativa, bolsonaristas, me permite aqui, com perdão se tiver algum bolsonarista aqui, mas eu falo com convicção, tem ataques sim de bolsonaristas às universidades. Isso você está dando munição para eles dizerem: olha, tá vendo como essa não é uma instituição se diz séria, mas não é lá tão séria assim. A hora que a pessoa ficar aposentável, ela vai surfar agora aqui nas benesses do como chama? O abono permanência. Ele surfa agora até a compulsória, ou ele surfa mais um pouco, tá? Enfim, eu acho que não é esse é meu ponto de vista. A gente gostaria de ouvir vocês. A gente, eu digo o Ricardo e eu, porque é o Ricardo que leva nossa posição para lá. Queria vou abrir a palavra em relação a isso. Eduardo, por favor. Boa tarde a todos. Só para deixar claro, eu estou como suplente, né? Fui convocado, então para não ter dúvidas, né? Essa é a minha... para deixar registrado. Em relação aos relatórios aposentados, sou plenamente favorável e endosso 200% tudo que você disse. É uma questão institucional muito importante e eu vejo com muita preocupação aventar esse tipo de possibilidade que desqualifica de maneira institucional o que nós estamos fazendo aqui, que é excelência, né? Faz parte da tradição acadêmica a avaliação. Creio que todos nós aqui passamos naturalmente por esse processo ao longo da carreira, né? Desde o concurso de entrada tem uma avaliação, depois tem a livre docência, as promoções verticais e horizontais, tudo passa por uma avaliação, né? Um procedimento natural. Então a pessoa no final da carreira simplesmente coroa, né? Toda a sua trajetória institucional, né? Um bem público. E a transparência também, né? Então eu acho que isso seria temerário
abrir essa possibilidade para um ponto muito vulnerável. Eu acho que isso aí é uma questão que deve ser bastante discutida, né? E, bem, eu sei que a gente não deve botar nada aqui, mas do meu ponto de vista deve manter, sim, a avaliação, né? E talvez até aumentar, fazer um relatório especial, né, de aposentadoria, no sentido de que a trajetória fique mais bem documentada, né? E que isso não permita abrir um flanco para ataques à universidade. Então é extremamente preocupante esse tipo de proposta, né? Eu não sei se o professor poderia discutir as origens. Eu sempre gosto de entender as origens, né? Porque alguém propõe esse tipo de coisa, né? Talvez, se entendermos um pouco mais as origens, talvez seja uma maneira eficiente de atacar de maneira correta uma conta, de maneira efetiva, né? Uma contraproposta a esse tipo de situação. Tem alguma origem fundamental? Obrigado, Eduardo. Essa ideia não é nova, essa ideia já apareceu uns 10 anos atrás e fica sendo, de tempos em tempos, ela vem, passa, sobrevoa e volta. E essa reitoria está achando bom, achou que é o momento, é outro voo que essa ideia depois de algum tempo. Quer dizer, não é a ideia original dessa reitoria. Eu comunicar que tem pessoas que são ainda mais contundentes, como você, que pro registro da universidade propõe inclusive um relatório para aposentadoria. Para você se aposentar, você faz um relatório para você garantir que a universidade tem o registro de toda a sua atividade aqui. Eu acho que chamar de relatório é um pouco de exagero, mas eu falo isso de uma pessoa que foi fazer uma pesquisa da atividade de um determinado professor, que foi ganhar um determinado prêmio. Ela quis rever toda a atividade do professor e isso termina no relatório de uma tal data e que dali para frente ele se aposentou na metade do interstício entre um relatório e outro, não apresentou o relatório, ela perdeu a informação da carreira desse professor, né? E ela foi muito contundente. Para aposentar deveria fazer relatório, porque assim fica registrado. Não sei, talvez seja... Pode ser, mas tem outras maneiras. Talvez não chame relatório, talvez tenha outro nome, mas... Porque para aposentar precisa de autorização do... E se o relatório for reprovado, ele tem direito a aposentar? Enfim, eu entendo o espírito do que você falou e entendo o espírito. Dá para controlar e armazenar as informações... independente de na aposentadoria ter um relatório ou não, né? Eu entendo o espírito e agradeço. Obrigado. Eu concordo com... Por favor, Jorge. Então, eu também quero opinar favorável ao que você disse, que o Eduardo disse. Eu também acho que isso não... Já tem a proposta circulando, não joga uma boa luz ao Unicamp. Eu acho que acrescenta ao desdenho que o pessoal da economia privada tem do servidor público, porque você imagina um empregador privado dizendo a um funcionário aposentado: vou continuar te pagando, não quero mais saber o que você trabalha. Isso só pode ser no serviço público, essa ideia, né? Então, acrescenta esse desdenho que esses caras já têm, a gente não precisa fazer isso. E fora disso, a questão da documentação. Muitas das coisas são consertadas nos registros da Unicamp através do que as pessoas entregam, as informações que fizeram, consertando o que sai de primeira no rádio. E só tem essa chance de registro corrigido quando a pessoa olha isso e entrega uma versão melhorada. Então, só para apoiar essa ideia e dar mais argumentos para a defesa de não, eu acho que o IMEC não deve apoiar isso. Não. Obrigado, Jorge. Voltando, eu respondi parcialmente a ideia, quer dizer, a quem interessa ter esse tipo de coisa, com certeza não é essa ala da universidade mais produtiva. Os institutos que estão aqui em volta
em volta do ciclo básico. Com certeza não é. Os aposentáveis que estão aqui trabalhando não tem. Esse é o menor dos problemas, o relatório trianual. Eu perguntei sobre a origem, né? Para tentar entender, né? Talvez do outro lado do Santander, como eu comentei. Mas eu conheço muito pouco. Benilton acho que conhece melhor. Mas ele conhece a parte extremamente produtiva do lado de lá. São realidades diferentes, quase que universidades diferentes. É a Sandra, a nossa representante na CIDD no momento? Quem? A Sandra é a nossa representante? Atualmente, sim. É a Sandra. Ela relatou alguma coisa sobre como isso foi discutido dentro da CIDD? Muito rapidamente foi colocado e sem argumentos pró ou contra. É assim, assim, assim. Tá bom. E quando se deram conta, bom, eu conversei com ela e ela é uma das que... Bom, não vou falar a opinião. Bom, foi uma conversa privada, mas ela entende e concorda com a gente. Depois de passar da reunião, ela percebeu, opa, acho que o Marcos está na CIDD também. Eu sou suplente. Você é suplente? Eu sou suplente. Você ouviu alguma coisa? Nas reuniões que eu participei, esse assunto não foi levantado, não foi discutido. Tá. Você também não ouviu outros comentários? Não. Eu tenho só que eu recebo a pauta, né? Uhum. Aí na pauta eles continuam levantando essa bola. Assim. Tem gente lá que continua mantendo o assunto borbulhando. Exatamente. Porque fiquei sabendo, né, que foi tirado de pauta do Consul, voltou para ser de alguma maneira reformulado pela CIDD, e aí o assunto continuou lá borbulhando. Mas não estou acompanhando as reuniões, né? Não estou participando dessas reuniões, quem está indo é a Sandra. Certo, obrigado. Bom, quer aproveitar e falar o que você acha? Não, pessoalmente eu concordo com você, assim. Se pelo menos eu entendesse a motivação, né? Quem está propondo isso, está propondo isso por quê, né? Os documentos que vieram na pauta da CIDD é uma coisa assim meio... porque eles são aposentáveis, né? Porque é. Né? Em respeito a tudo que eles já fizeram. É um argumento meio vazio, assim, não tem uma justificativa, sei lá, acadêmica e tal. Então, Mas eu acho que realmente talvez ajudaria. Né? Eu acho que eles não querem dizer também qual é a origem, né? Justamente para não ficar carimbado aí que, sei lá, é coisa dos médicos. Felizmente não temos advogados aqui, né? Não, senão já tinha avançado muito mais, aí já estava no STF. Não sei se eu posso falar aqui, mas só um comentário. Eu creio que temos muitos argumentos, né, para a manutenção, e talvez seja o caso de fazer uma listagem muito clara, né, e em algum momento deixar muito claro, fazer essa pergunta de maneira muito clara, né, baseada em que fundamentos acadêmicos que se propõe isso. Tudo na universidade é baseado em acadêmico. O professor Rufino falou sobre a questão dos titulares, né, uma indicação de mérito, né. Então, se tem uma proposta, que se indica o mérito da proposta. Senão é uma coisa vazia, né, joga no ar, vai que cola. Isso não está dentro dos padrões de uma universidade que se espera seja excelente como Unicamp, né? Então, espera-se que você tenha argumentos mínimos, né? Por isso eu perguntei qual a origem da proposta. É vazia, né? Até onde eu pude perceber, é vazio, assim. É só porque, nossa, tadinho, eles estão perto de se aposentar, então não fazer relatório é tão chato, então não vamos pedir relatório para ele. Essa foi a minha impressão. Os velhinhos, respeito aos velhinhos. O problema é que isso, como já foi dito, né, por mais que tenha um casuísmo aí, né, uma coisa bem pobre, bem pequena, isso aí é uma abertura potencial para um desastre, né? Isso aí eu vejo como uma coisa muito perigosa, que não devemos correr o risco. Obrigado. Tenho mais pedidos de manifestação. Benilton. Eu quero começar manifestando-me contra a proposta da reitoria, né? Eu acho que é um desperdício mesmo de informação, desperdício de energia, desculpa. Mas eu preciso também ser advogado do diabo aqui para a gente poder discutir as coisas da forma com que elas estão acontecendo. A proposta que a reitoria aprova
ou sugere, não é uma proposta onde a produção do docente é perdida. A produção do docente continua sendo depositada e tudo mais, mas não existe um documento chamado relatório de avaliação docente daquele indivíduo, mas as bases de dados da Unicamp continuam recebendo as produções acadêmicas daquela pessoa, né? O que eu acho que a gente perde, e isso sim eu acho que é um prejuízo enorme, é o campo de autoavaliação que aquele docente tem no seu relatório. Né? Se eu olho para mim enquanto chefe de departamento hoje e eu quero entender como é que as coisas estão funcionando, por que elas estão funcionando hoje e para onde a gente deve ir, eu vou procurar o pessoal que está no departamento há mais tempo. Eu vou bater na porta do Rota, na Nancy, e eu quero entender como é que a gente chegou até aquele momento e como é que a gente pode avançar a partir dali. Né? E aí, na hora que um relatório como esse se torna opcional, aquele campo de autoavaliação do docente, que seria o que a gente poderia utilizar como informação de gestão, né? Eu preciso melhorar esses certos processos aqui, aquilo é desperdiçado completamente. Isso eu acho uma grande perda. Eu queria sugerir que se a gente de fato precisa oferecer alguma coisa em reconhecimento ao tempo, não só dos aposentáveis, mas ao tempo de todo mundo, é que a gente tenha um sistema de avaliação docente que evite o retrabalho. Né? Eu vou lá preencher o meu tudo que eu tenho de artigo, aparece em pesquisa, aparece em extensão, aparece em ensino, e aí eu tenho que pedir para alguém apagar, aí o alguém vai apagar e depende da secretaria de uma outra unidade. Eu tenho banca, por exemplo, da qual eu participei, que não consta no relatório, e foi uma banca de dentro da Unicamp, porque a secretaria do IC se nega a fazer. Né? E eu peço por extenso, olha, essa banca, está aqui o documento, está aqui a tese e tudo mais. Ah não, a gente não tem o tempo para isso. Eu acredito, honestamente eu acredito que não tem o tempo, não é disso que eu estou reclamando. Eu estou reclamando de todo o tempo que eu gastei tentando corrigir uma informação que é uma informação minha e está fora do meu domínio. Né? Então eu acho que o melhor reconhecimento que a gente podia ter era ter um sistema que evite esse tipo de retrabalho. Obrigado, Benito. Primeiro, os que não falaram ainda, o Terra Cunha levantou a mão. Não. Posso esperar. Acho que é muito na direção que o Benilton já foi e que o Eduardo também apontou. Né? Acho que dentro do nível de informação que nós temos, a proposta é estapafúrdia. Não há nenhuma justificativa cabível para que ela seja apresentada. Fico feliz de ouvir que a cada 10 anos ela aparece. Então a gente já está gastando mais energia do que é necessário. É só deixar ela fazer a órbita de novo e desaparecer. Né? Isso já esteve na congregação passada, está de novo agora. Então, mas por outro lado, acho que é muito boa a sugestão do Eduardo de vamos montar a lista das coisas boas que o relatório traz. E o último comentário do Benilton, que é o essencial. É interesse da universidade toda que o sistema do relatório melhore muito, para que deixe de ser um problema fazer relatório. Né? O relatório é para ser um momento rico de justamente estabelecer essa autoavaliação, essa conversa entre quem está aqui fazendo a instituição e os olhos de outras pessoas que zelam pela instituição. A gente não quer jogar isso fora, mas a gente quer que esse processo seja o mais suave possível para todo mundo. Se alguém chorar demais, sugere dar 1 ano a mais para quem está aposentado na periodicidade. Mas é o máximo da gentileza que faz algum sentido dentro de um processo que precisa ser bom para a instituição, precisa ser melhor para quem faz o relatório. Muito bom. Obrigado, Terra Cunha. Tem o Marcos Iog também pediu. Rapidamente, assim, do que o Benito falou, né, de que a Unicamp vai continuar recolhendo as informações, só que quem recolhe as informações erradamente, né? Quando você entra lá para fazer o seu relatório, vários CIPECs, está tudo errado, truncado, e aí é o que dá o trabalho. É para ser esperto, mas na verdade acaba... Né? Então, enfim, tudo bem, a informação está sendo recolhida, mas não é uma informação confiável, né? Tá sendo, o momento de
de checar e de consolidar as informações, justamente dos relatórios. E, por fim, levantar talvez a bola de que a avaliação dos funcionários aposentáveis também vai ser suspensa. Ou se isso os docentes... Não se falou de então. funcionários. Não, mas aí a gente entra em outro problema do mecanismo de como é feito o relatório, né? O que a gente está discutindo, o problema principal é o princípio de você entregar ou não entregar, que seja manuscrito, uma folha de papel, olha, eu fiz isso, aquilo, né? É o princípio, não é o formato. O formato tá terrível e está demandando muito. Já ouvi falar de pessoas que ficaram uma semana para fazer o relatório. Eu já fiz em 3, 4 horas, mas tem gente que fica muito mais tempo que isso. E o sistema vem complicando, vem burocratizando pra caramba. Mas a gente não está discutindo o sistema em si. Essa é uma melhoria que precisa, com certeza, vir. Mas a discussão é de outra, questão de... Se querem gastar alguma energia, gastem energia melhorando o processo. Exatamente, melhorando o processo. Esse era o meu ponto, mas eu acho que é intrínseco. A quantidade de dados que precisam ser levantados é tão grande que é impossível montar um sistema sem falhas. Não vai existir. Então, o que tem que ser melhorado é o processo de conserto. Eu acho que o rádio, a hora do docente olhar o que já está no sistema e dizer está certo, está errado, isso precisa conserto, está perfeito. Por mais que você melhore a coleta de dados, vai ter erros, não tem o que fazer. Eu acho que isso talvez possa ser uma contraproposta nossa. Que eles têm que instituir lá na PRDU uma secretária ou um departamentinho, sei lá quantos funcionários precisa para a universidade toda, que você manda, olha, no meu RAD, item 2.3 tem um erro, e aqui está a informação correta e anexo a comprovante de que a minha informação que eu estou fornecendo é correta. Você não precisa ir para ataque, para isso, para aquilo, para sei lá quem, para consertar. Isso que desgasta, e isso que é o problema também para os aposentados, porque chega e não vou fazer mais. Né? Então, se você tem um endereço e-mail, você clica lá, dentro do seu rádio, vai despachar um e-mail, abre o coisa, erro no 2.3, informação correta é essa, anexa o comprovante, manda. E lá uma posição central distribua isso para a entidade certa que tem o poder de conserto sobre isso, com o comprovante. Aí desonera o docente em fazer, e eu não tenho mais por que discutir de quem tem que fazer e quem não tem que fazer. Muito bom. Obrigado, Jorg. Eu posso só corroborar com o que o Jorg está sugerindo, só para contar um caso muito específico para vocês verem que não é tão na fala absurdo. do Benilton, eu vou encerrar. Alguém mais gostaria de fazer alguma... você está inscrito. Tá. Então, além do Ricardo, alguém mais gostaria de se inscrever para falar? Porque a gente pode ficar aqui bastante tempo falando sobre isso. Bom, até o final da fala do Benilton, quem quiser, levanta a mão. Benilton. Só para reiterar aqui, Jorg, que está apontando, eu demorei contado 5 semanas para conseguir tirar da minha lista de orientação 4 alunos que não eram meus, porque a Unicamp tem uma outra pessoa que tem a mesma matrícula que eu. Tá? Então, assim, quantas visitas eu fiz a DAC e a DGRH para explicar que o professor Bruno é diferente do professor Benilton, sabe? E nós dois temos a mesma matrícula, então tudo que é orientação minha cai para ele, tudo que é dele cai para mim, todas as autorizações de comitê de ética vêm para mim, aí eu tenho que dar um toque para ele, fica esperto, porque tem coisa que você precisa fazer. Eu já fui representante da CIDD, eu nunca tive um problema pessoal, mas isso era recorrente, a dificuldade da pessoa consertar os problemas. Não é só você que teve esse problema. Não, eu acredito que não. No passado a gente teve pessoas com dupla matrícula. Já é meu inbox. E agora a gente tem matrículas com duplo professor. Então. Bom, o Ricardo também é o último inscrito para falar, a gente continua. Pessoal, na última congregação a gente já conversou sobre isso. Eu lembro que tem uma sugestão do Jaime, melhorar o sistema. Se vai melhorar, eu não sei, mas uma informação é que o CIPEX vai acabar. Então, esse processo do CIPEX puxar dados do Lattes e
o RADEP puxar dados do CIPEX, ele vai parar de ser terceirizado ali. As coisas vão sair do Lattes e entrar no sistema do rádio. Não sei se vai melhorar ou não, mas pelo menos, pelo que eu entendo agora, é que se tiver alguma coisa errado lá no RADEP, talvez você tenha que alterar no Lattes e depois pedir algum tipo de importação. Essa proposta da reitoria, na verdade, eu entendo que ela vem para formalizar uma coisa que já é praticado pela CIDD, inclusive. A CIDD tem uma instrução normativa, instrução normativa 1 de 2019, do fim de 2019, que é uma página só, eu não vou ler, mas ela diz basicamente o seguinte: relatórios que chegarem na CIDD, de professores já com tempo de aposentadoria, que chegarem aprovados pelas congregações, serão aprovados pela CIDD. Ou seja, a aprovação na CIDD, de certa forma, é automática, a partir da aprovação na congregação. Eu acho que isso resolve bastante um problema que algumas pessoas comentaram no meio dessa discussão, que é de que o professor, quando está se aposentando ou perto de se aposentar, muitas vezes ele diminui a atuação em uma das frentes, ou ensino, ou pesquisa. Mas, bom, eu acho que quem tem que saber mediar isso bem é o departamento e a congregação da pessoa. Acho que, naturalmente, se a pessoa está querendo se aposentar, ela deveria, por exemplo, diminuir o ritmo de orientações, né? Como é que você vai aposentar, se você quiser aposentar de verdade, não quiser ficar como colaborador, você pode aposentar e deixar o aluno por aí, né? Então, assim, acho que é mais ou menos natural isso. Bom, no meu entendimento, essa instrução normativa resolve muito dos medos aí da comunidade, das pessoas, porventura, terem um relatório reprovado porque o cara já tem 67, 68 anos, já trabalhou aqui por 30 e tantos anos, e aí agora, porque ele deixou de publicar um artigo, você vai tirar a dedicação exclusiva, não faz o menor sentido. Então, eu entendo que a CIDD, ao falar que ela respeita a decisão da congregação, particularmente me deixa bastante tranquilo. Eu acho que essa instrução normativa, que, muito honestamente, até me espanto de existir uma instrução normativa por escrito com esse tópico, imaginava que isso poderia ser um combinado da CIDD, mas não algo oficial. Isso meio que resolve esse problema. E também não entendi direito as motivações para isso. Mas alguém comentou sobre, acho que o Marcelo Terra falou sobre o tempo. Numa reunião que o reitor convocou para falar sobre isso, eu dei essa sugestão, acho que o Pedro tinha falado disso comigo, porque hoje em dia é 3, 4 e 5 anos, né? Se aumentar um pouquinho a periodicidade, né? Quer dizer, hoje em dia é 3, 3, 4 e depois sempre 5, né? Pode ser 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Isso vai fazer com que a pessoa, basicamente, você perde o último relatório. Né? O último você vai entregar muito perto da aposentadoria. São coisas, eu acho que, se é que existe esse problema aí todo, melhores do que o recado de que não precisa entregar. Né? Mas, enfim. Bom, pessoal, obrigado pela discussão, pelas manifestações. Vamos continuar, então, nossa congregação. Estamos ainda bem no começo para aprovar atas. A gente tem aqui atas pendentes ainda da minha gestão, e antes de tudo eu quero agradecer a Luciana Gouveia e a Luciana de Stefano, porque foram congregações super longas já no começo da pandemia, onde a gente tinha dificuldade até de saber que botão ligar para falar numa reunião virtual. Então, isso eram de maio de 2020, de maio, junho e julho de 2020. Uma dessas congregações durou, acho que 4 horas, terminou 5h30, quase 6 horas da tarde. E por isso elas atrasaram tanto, mas eu não gostaria de terminar o mandato sem ter essas atas aprovadas. Não quer dizer que não tenha outras atrasadas, mas as outras são mais recentes e de congregações super curtas e desse ano ainda com a mesma configuração de membros da congregação. Mas por conta disso, obrigado por fazer a ata de reunião de 4 horas, não é para qualquer um. A gente tem a da segunda reunião ordinária de 7 de maio, da terceira reunião ordinária 4 de junho de 2020, a terceira extraordinária de 2 de julho de 2020.
A configuração de congregação, coordenadores e chefias era outra, mas todas essas pessoas foram comunicadas e foi perguntado se teria alguma correção. E eu quero agradecer porque algumas correções já vieram, não é, Luciana VR? e já foram corrigidas, e todas elas é de erro de português ou erros menores, mas nenhuma de conteúdo assim que preocupante, eu digo. Eu agradeço então as colaborações para melhorar o texto dessas atas. E eu gostaria de perguntar se alguém tem algum comentário, alguma pergunta em relação a isso. Alguns de vocês participaram dessas reuniões, tá? Não é completamente 100% novos membros, mas eu quero confirmar se alguém tem algum comentário para fazer, ou alguma correção, O que está em amarelo é o que são correções que já foram feitas. Só para vocês. Né, olhar as médias. Então, todas dessa ata aqui, né, tem as linhas aqui, todas são correções de português, mesmo, erro de digitação. Algum comentário? Se não tiver nenhum comentário, eu vou propor da gente votar a aprovação das 3 em bloco. Alguém vê algum problema com isso? Então tá bem. Então vou colocar em votação a aprovação dessas 3 atas. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. 2 abstenções. Ok, obrigado. Atas aprovadas. Antes de terminar o expediente, eu quero saber se tem mais alguém que gostaria de se inscrever. Marcelo. Bom, deixa eu começar. Mais alguém? Não, só Marcelo. Marcelo, com a palavra. Deixa eu começar pelo recado de sempre. Temos colóquio. Vai ser aquele colóquio especial que a gente ainda está olhando para os detalhes do horário do fretado e coisa assim para anunciar se vai ser no horário usual pela última vez ou se o horário ex-usual já foi pela última vez e teremos um horário novo só para esse. Lembrando que ele tem de especial esse no dia da estreia do Brasil na Copa. Então, isso implica em reorganizações e vai ser com a professora Eulália, né, um dos destaques da probabilidade brasileira. Recomendo todo mundo que puder comparecer. Não vai ser com o professor Tite, que vai ter um compromisso horas depois. Outras boas notícias, quem ainda não visitou, a gente já tem um novo espaço, né, para o setor de pesquisa. Está ali pertinho da pós-graduação e já está sendo melhorado e com a perspectiva de melhorar mais ainda. E entre as melhoras importantes é que temos novo funcionário lá dentro. Né? E aí, com isso, a expectativa para o futuro breve é que a pesquisa consiga ajudar docentes também com seus projetos regulares FAPESP. Né? Hoje em dia, são só os projetos grandes que têm essa ajuda. A expectativa é que quem estiver submetendo agora já pode ir lá bater um papo com a Silene, que ela receberá de braços abertos. Ela está com férias marcadas para janeiro, então, de certa forma, e a FAPESP fecha também. Então, em algum sentido, a expectativa é que isso funcione bem a partir de fevereiro. Mas já está no radar de ter essa ajuda operacional também para os regulares. Acho que era só o que eu tinha para contar. Ok, boas notícias. Obrigado, Marcelo, e obrigado, Silene, que está nos acompanhando ali no fundo. Parabéns pelo novo espaço. É sala 18, um espaço bem maior do que tinha antes. Vamos passar para a ordem do dia. A mesa precisa destacar o item 5, que é eleição para 3 novos membros da CA. Eu gostaria de saber se alguém quer destacar algum outro item. Ok, não tendo o item destacado, vou colocar em votação então os itens não destacados. Os itens de 1 a 6, temos 6 itens, de 1 a 6, excluindo os 5 que foi destacado. Favoráveis, permaneçam como estão. Contrários,
Abstenções? Aprovados, então, os 5 itens, a menos do item 5. Muito bem, o que está acontecendo é que venceu o mandato de 3 membros da CAA, vence agora no final de novembro, a partir de 1º de dezembro, precisamos de novos membros. A CAA, cada ano, elege 2, no ano seguinte, 3 membros, com mandatos de 2 anos. Então fica alternado, 2, 3 anos. Esse ano, quem permanece é a Nancy e o Pluming, e quem termina o mandato é o Rota, o Lucas e o Carlili. O Carlili pode ser reconduzido, a recondução pode ser feita uma vez só, quer dizer, a pessoa pode ter 2 mandatos consecutivos. Então o Carlili pode ser reconduzido, o Rota também poderia, mas ele está com licenças e aposentadorias em breve, ele pediu para que não seja, ele colocou como, preferiu que não participe, porque daria mais complicações. Todos os professores titulares foram consultados, inclusive o Jaime, que é titular desde ontem, antes de ontem, terça-feira, foi aprovado na CAD. Parabéns, Jaime. Então você já está elegível agora na CAA. E todos foram consultados para se manifestar se tinham algum impedimento para ter o nome na cédula. É claro que todos em princípio, todos são elegíveis, mas a gente saber que tem afastamentos em vista, aposentadoria em vista, viagens longas ou outros tipos de outras atividades que estão em jogo, isso ajuda a gente a balizar a congregação que vai votar. Por isso é feita essa consulta dos que são, entre aspas, disponíveis, né? Então, são candidatos, quer dizer, que não manifestaram nenhum impedimento: o Alberto Sá, o Aurélio, o Carlili, a Gabriela, o Jaime, o Yogi, o Marcelo Montenegro, o Marcelo Terra, Marco Jardim, Paulo Silva e Silva e o Nino, Roberto Andriani. Tá? Nós temos 11 candidatos, nenhum da estatística, 3 da matemática e 8 da matemática aplicada. Então, deixa eu só lembrar como a gente costuma fazer. A gente faz isso anualmente, né? E a gente costuma fazer, estipular como regra aqui, se vocês toparem manter esse procedimento, quando trocam dois membros, os membros votam em 1. Quando trocam 3, votam-se em 2. Então aqui seria o caso de votar em 2 candidatos. Passam para o segundo turno os 6 candidatos mais votados, quer dizer, o dobro do número de vagas, né? O número de vagas é a maneira de dizer, não é bem o termo certo, não é bem vaga, mas é o número de posição que a gente precisa para pessoas trabalhando. E antes de tudo agradecer esses que colocaram o nome à disposição, porque é colocar o nome à disposição para trabalhar ainda mais, né? Então passa para o segundo turno, o segundo escrutínio, 6 candidatos mais votados. A gente tem, deixa eu ver, eu tenho um pouco mais de detalhe das regras, de desempate. Já está aqui? Tá, critério de desempate. Maior tempo no cargo de professor titular, maior tempo no IMEC, se continuar empatado, maior tempo na Unicamp, e se continuar empatado, maior idade. A menos que sejam gêmeos e tenham feito... Com isso a gente consegue desempatar, inclusive tanto para o primeiro quanto para o segundo escrutínio. Tá? Tanto para a seleção de 6 nomes, que com certeza chega no sexto, com certeza dá empate. Então, para desempatar, a gente usa esse critério para selecionar os 6. Depois a gente faz uma outra votação dentre esses 6 nomes para selecionar 3 que vão para a CAA. No segundo turno, você vota, o pessoal vota em... No segundo escrutínio vota em um nome para selecionar os 3.
Eu tinha esquecido isso. Não tem... Tá. Ok? Tá ok essas regras, esses critérios? Alguém quer propor alguma coisa diferente? Vamos... Se só 5 nomes recebem votos no primeiro turno, então só 5 votos. Quem não ganha voto não pode. Tá bom. Então, todo mundo ouviu? Se só 5 nomes receberem votos no primeiro turno, só 5 nomes passam para o segundo turno. Outra questão aqui, seguindo a coerência do que foi feito na congregação de junho, é que não existiriam votos secretos. A gente tipicamente fazia, por muitos anos fazia votação em papel, e fazer em papel significa que o voto acaba sendo secreto. E o princípio é que todo mundo aqui é representante de uma classe. Então essa classe tem que saber o que cada um está fazendo. A gente foi verificar na como chama isso? Regimento da congregação, e de fato não consta voto secreto para nenhum item da congregação. O Jaime, inclusive, que teria alertado para isso, né? Não tem nada que diga que o voto seria secreto. Então, o que a gente vai propor é fazer o seguinte: distribuir cédulas, e para que isso não seja secreto, a pessoa põe o nome, para que seja simultâneo, para que todos votem simultaneamente. A outra opção é ir na lousa e cada um vai fazendo a votação. Só que isso tem um caráter temporal, e o caráter temporal afeta quem a pessoa vai votar. Vê um mais votado, vê outro, tal, enfim. E para eliminar esse caráter temporal, a gente faz fichas, a gente faz cédulas, e a pessoa se identifica. Fulano de tal... e anota e vota em 2 nomes. A Luciana depois vai vendo as fichas, fala: fulano de tal votou em fulano e Beltrano, e assim por diante. Com isso a gente não fica sem voto secreto, o voto é público e todo mundo está votando ao mesmo tempo. E essa temporalidade não fica afetada por... Tá ok? Pedro? Por que não pode ser secreto o voto, digamos, se, na verdade, todas as votações que a gente faz de representantes são votos secretos? Tá? Esse é o meu questionamento. Você tem toda a razão. Por muitos anos isso aconteceu, isso era assim. Aliás, 25 anos que eu estou aqui, eu sempre vi esse tipo de coisa existindo, votações secretas para coordenação, por exemplo, né? Mas o Jaime alertou isso e a gente foi ver, e de fato não consta voto secreto para nenhum item, o que quer dizer que a gente vinha fazendo errado, ou pelo menos o regimento é de 2003. De 2003 para cá a gente estava fazendo. Pero não tem aí uma parte no regimento que diz que você pode, algum membro da congregação pode sugerir? Pode sugerir o nominal, o voto ativo ou o voto nominal. Voto ativo é o voto normal que a gente faz, que a pessoa levanta a mão e vota favorável ou não, como a gente aprovou as atas, aprovou a restante da pauta. O nominal é quando você chama nome por nome e a pessoa, fulano, vota nisso, Beltrano, vota naquilo, para ter certeza de que a contagem dos votos está correta. Só uma dúvida. Não sei se está claro, mas o ativo e nominal não se referem a ser ou não ser secreto. Se referem a registrar o nome da pessoa. Não, mas o item que estou citando é mais extenso, Paulo. Tá? Tem mais coisa. Pode ler aí, está aí escrito no regimento. Tá? Você está falando do artigo 38? Exatamente. O artigo 38 eu vou ler para todos. O processo comum de votação será o ativo, salvo dispositivo expresso proposto por um membro da congregação aprovado pelo plenário.
Tá? Artigo 37. Os processos de votação serão: A. Ativo. B. Nominal. Artigo 38. O processo comum de votação será o ativo, salvo o dispositivo expresso proposto por um membro da congregação aprovado pelo plenário. E aí vem os parágrafos. Na votação ativa, o presidente solicitará que se manifestem os membros da congregação que forem na ordem, a favor, contra ou se abstiverem em relação à proposta. Parágrafo 2º. Se algum membro da congregação tiver dúvida quanto ao resultado proclamado, pedirá imediatamente verificação que se realizará pelo processo nominal. Artigo 3º. Será permitido a qualquer membro da congregação, após a votação, fazer sumariamente declaração de voto, de duração de 1 minuto, entregá-la por escrito durante a sessão ao secretário da congregação. Artigo 39. O processo de votação nominal será utilizado quando disposições estatutárias e regimentais assim o exigirem, etc, etc. Em nenhum momento fala de voto secreto. Essa é que é a questão. Não fala de voto secreto, nem fala a favor, nem fala contra, tá? Esse é o meu argumento. Tá? Nomeando 2 processos possíveis. Jaime? Eu acho que não há dúvida quanto a isso, a forma da votação. Não existe votação secreta. Né? Pero onde está Pedro, por favor. Então, eu acho que não há dúvida, não existe a possibilidade de votação secreta. Agora, o meu entendimento, quando eu teve aí, Paulo, por favor, isso não entenda que eu estou querendo uma sugestão, é você que decide a sua interpretação. Tá? Eu, quando estava aí, eu interpretava a escolha das pessoas da CA como, de fato, uma escolha. Tá? Não era uma votação de uma matéria. Tá? Diferente do que estava tudo ali. Tá? Você está votando uma matéria. Tá? Essa aí não pode ser. Agora, nós não estamos votando, estamos na escritoria, é uma eleição. A eleição é diferente de você, eu entendi assim, de votar numa matéria. Por exemplo, o nome das pessoas numa banca. Tá? Isso é uma coisa clara, que vem uma matéria e pronto. Eu não entendia que era assim. Tá? Entendia que era diferente, e aí quando eu estava, a gente fez votações na papelzinho. Mas como eu falei, é uma interpretação sua, que eu respeito, tá? E se você assim pensa, ok, eu não vou questionar isso, mas não há dúvida que, como se eu for pensar, né, na questão da votação, essa não está no contingimento. Agora a questão é, o que nós estamos fazendo é uma votação, como todas essas outras, ou uma eleição? É uma coisa diferente. Tá? Uma eleição. Tá, a eleição você pode, a princípio, você não vota, você não tem um nome colocado lá para falar se é a favor ou contra. Pode ser que qualquer professor, no caso, qualquer professor titular daqui. Entendeu? Eu entendo que seja diferente. Mas, por favor, não é só qual era o meu entendimento. Tá, Jaime, obrigado pelo respeito, mas não sou eu que vou decidir. Se o plenário tiver alguma dúvida, a gente coloca em votação a interpretação do que tá aqui no regimento. A gente tem o exemplo do Consul, o Ricardo lembrou bem, o exemplo do Consul que diz explicitamente: a única votação que será secreta no Conselho Universitário vai ser a elaboração da lista tríplice para a reitoria, para a nomeação do reitor. Lá diz explícito, a única votação secreta. Então, com maior razão, eu acho que as congregações, e se a gente vinha fazendo assim, e se isso depende do diretor, não depende de mim, mas não é hoje que interessa como o Ricardo vê e como vai lidar. Eu acho que isso precisa ser conversado em algum outro momento, porque é uma mudança de... Inclusive, eu mesmo, por 4 anos, essa aqui é uma novidade para mim, também, e alertaram para isso, e eu sou obrigado a concordar que realmente não consta. E se no Consul diz o único secreto é para aquilo, aqui não tem nada que diz que possa ser secreto, a menos que o plenário, podemos alterar, esse plenário pode alterar, talvez não agora, mas colocando em pauta, numa pauta específica para isso, mudar o regimento interno da congregação. Mas eu não vejo razões para isso. Eu acho que, como eu disse, sim, filosoficamente, se cada um aqui está representando uma classe, eu acho que é justo que seja
que seja aberto. Aberto quer dizer não secreto. Mas, Pedro, se você quiser, eu posso colocar em votação no plenário a outra alternativa e deixamos essa discussão, a gente faz como costuma fazer e deixa essa discussão para outra eu acho congregação. complicado quebrar uma tradição de 25 anos, no mínimo. Tá? Tem alguma definição sobre como os membros da em algum lugar deve constar isso no regimento também? Como é feita essa decisão? Não. Nesse aspecto que eu saiba, não. Os membros da comissão serão eleitos pela congregação do IMEC e terão mandato de 2 anos. Isso não é uma novidade, enfim, não é uma novidade da semana, tá? Não é para pegar todo mundo de surpresa. A gente conversou isso na segunda-feira com o CI, no CI e alertamos para essa situação. Eu entendo, uma coisa que realmente, a tradição de 25 anos, quase 30 anos, mas eu acho que... Bom, não está, como eu disse, não é hoje o que importa. O que importa é se vai mudar a próxima gestão, o que vão fazer, e se for preciso, que se mude. Se for para mudar para melhor, que venha a mudança, né? Não é a votação de hoje que importa, é como vai ficar daí para frente. O Jaime tem mais uma colocação? Não, só queria aproveitar e dizer que, como você está falando, se é para mudar e mudar para melhor, eu acho que isso é mudar para melhor. As pessoas saberem no que os seus representantes estão votando. Tá? Eu acho que isso é uma... Eu só tinha falado o que era uma interpretação que existia, como o Pedro falou, nos 25 anos atrás, mas claro que se pode ter uma mudança, e se a mudança vem para melhor, e eu acho que a publicidade, tá? O que cada representante vota é uma coisa importante ter. Eu apoio isso, acho que está num bom caminho, é uma mudança boa. Eu tenho que assumir o meu erro de uma gestão de 4 anos que nunca fez isso, e essa semana que vieram me alertar. Olha, tem isso, não consta no regimento, teve a posição do Pedro, fomos olhar devagar, tá, mas é ativo ou nominal? Olhamos no Consul exclusivamente para aquilo. Pô, peraí, então tem... Marcos. Uma solução intermediária aí, né? A gente escreve o nosso nome no papelzinho, né? Cada pessoa que está votando se identifica, mas quando os votos forem lidos, não precisa ler o nome da pessoa que votou, fulano, ciclano. Fica registrado, se alguém quiser saber, está registrado aí no papelzinho, fala aqui. Lino. Nesse espírito de daqui para frente, né? Porque tem dois, se eu não me engano, é o ativo e nominal, certo? Essa opção de voto no papel identificável, no meu entendimento, é um pouco diferente dessas duas, certo? Seria um voto auditado, tá certo? Se alguém, não sei se vai ser como o Marcos falou, que a pessoa pode ir lá depois, curiosidade de ver quem votou ou não, mas tá bem, é público, aí a pessoa fica registrada o voto que ela votou, tá certo? Mas eu acho que isso não pode ficar muito ao gosto do freguês, depende do caso, de cada caso você usa uma coisa. Então, já nesse espírito pro Ricardo, para a Anne, para os próximos, que a nossa prática seja o mais próximo do que está escrito, tá certo? Eu acho que esse é o espírito, tá certo? Então, mesmo se for para voto, por exemplo, nominal, ativo ou identificado no papel, tá certo? Que tenha essa opção registrada, tá certo? Porque senão fica muito assim, então depende de qual coisa cada um levanta a mão, e como você falou muito bem, é uma coisa que um evento interfere no outro, né? Tá? Então, o fato de alguns levantar a mão e o outro pode interferir, tá certo? E intuitivamente a dinâmica é bem diferente do que todo mundo colocar o papel, se identificar, e aí, vai ser público, todo mundo vai ler o que está escrito, ok. Mas são coisas bem diferentes, então eu acho que isso não pode ficar muito solto, certo? Eu acho que isso aí a nossa prática deveria estar o mais próximo possível do que está no regulamento. Essa é a minha dica, e desse espírito para o futuro, né? Sempre com intenção de melhorar. E o que você sugere? Não, mas eu já dei a sugestão. Eu acho que, na verdade, essa coisa que vocês falaram, tá ok. Resolve, é público, fica, tá certo? Mas é chato pra caramba, né? Você tem que colocar um papel... Não, mas assim, dentro da direção que a conversa tá tomando, né? Que seria de publicidade, que é ok. Tá bom, tá certo? Mas eu acho que deveria ter, talvez, uma terceira opção, que é essa, de voto identificável, né? Em papel, que seja identificável. Né? Porque você mesmo falou, o fato de cada um levantando a mão, aberto,
Isso pode interferir na votação. Não nessa, né? Estou falando em geral. Em geral. Tá certo? Os últimos você identificar seu voto, você registrar seu voto, identificar, e depois se abrir todos ao mesmo tempo, isso são, para mim, achei mais ou menos claro que são coisas diferentes. Os estatísticos estão aí para comprovar, tá certo? Tá certo? Então, não, assim, só uma sugestão, assim, independente de hoje, pode fazer, tudo bem, acho que vai focar, mas eu acho que deveria ter essa opção, voto público, registrar, tá certo? Em papel, e aí o que me incomoda é que cada caso, dependendo da situação, a gente usa uma coisa ou outra ao sabor do momento. Tá certo? A boa notícia é que quem me alertou foi o Ricardo, e é que vai dar continuidade para esse tipo já tá aí então eu acho que eu entendo também que mexer em regimento de coligação é espinheiro, que é uma coisa burocrática. Então, talvez, não sei se nesse momento ou daqui a 2 anos, tal, pode ser que tenha outras coisas que faça já um apanhado geral e já faça uma mudança geral. Talvez possa ser uma chamada para toda a comunidade, tal, e aproveite, isso vai ser um epsilonzinho no meio de uma coisa. Acho que também são poucos aqui, todo mundo se conhece, todo mundo está na melhor das boas intenções, tá certo? Então não é uma coisa urgentíssima, tá certo? Mas que fique registrado, um futuro, quando alguém for mexer nisso de novo, que a nossa, eventualmente pense nisso, ou pense numa outra saída, aí, não importa, tá certo? Mas que a gente tenha sempre, acho que obviamente na coisa pública a regra é a publicidade, isso não tem dúvida, tá certo? Mas que são coisas diferentes, tem vários tipos de publicidade aí. Tá? Então esse é o espírito. Tá? É só isso. Eu concordo e obrigado pela compreensão de ver a dificuldade que é de falar 2 nomes como eu já disse, então eu fiz errado a minha gestão inteira. Eu peço desculpa. Esse não é o pior erro da minha gestão. Tem coisas muito piores que isso. Eu imagino que o Jaime também, a gente faz, como o Lino falou, não faz por má intenção, uma vez levantado e você vê que tem razão, e se eu chegar depois na minha sala daqui a pouco e ler, falar, não é bem isso, eu tenho o direito de mudar de ideia de novo e falar, Ricardo, não é assim. Idealmente a nossa prática tem que estar mais perto. Exatamente, a gente vai fazendo de acordo com as informações vão chegando, né? Informações ou que a gente vai... boas sugestões enfim. E ainda pode ocorrer de se concluir que pode ser secreto. Pode se concluir, exatamente. Mas se isso dá o direito de você ler e falar, não, então tá bom, então a gente pode... Isso é a posterior. Tá? Eu sugeriria que se isso tiver... Bom, eu já quero dar palpite, desculpa. Mas se for para ter algum choque, que seja uma coisa mais discutida numa outra congregação e depois estabeleça que isso facilita bastante, que não dá esse caráter como você chamou de casuísmo. Casuísmo. De casuísmo, que é horroroso, né? Mais uma pergunta de esclarecimento. O consumo tem outras aquela que é o horário. Não, mas talvez uma árvore, né? É a única eleição, e essa é explicitamente secreto, então indica que tem uma tradição que eleições seriam secretas. Não, o Consul fica votando coisas o dia inteiro. Não, votando sim, mas eleições, estou falando eleições, alguém está sendo eleito. Se essa é a única eleição, e essa explicitamente é secreta, então indica que na Unicamp tem uma tradição que eleições são secretas. Por isso que eu estou... Agora, se tem várias eleições e uma delas é explicitamente secreta e as outras não, então... Não, Yogi, acho que você não entendeu. Quando o Consul vai votar, o único item que os membros do Consul votam secretamente, já membros do Consul, não a votação, a escolha de membros do Consul. Certo. Percebeu? Sim, não, disso eu estou falando. A escolha do Consul, sim, é secreta. A escolha dos membros. Ele está perguntando se o Consul tem outras dentro do Consul, outras eleições. Tem outras eleições sem ser essa. Tem, passa o dia, quando tem reunião do Consul, passa o dia votando. Não votando, eleição. Eleições. Separando entre votação e eleição. Eles decidem o tempo todo coisas, eu sei.
Mas eleição, onde eles elegem alguém pessoas para ocupar a funções. única é a lista tríplice, e essa é secreta, então indica que seria uma eleição. Eleições são secretas. Não sei. Se tem outras eleições que está dizendo essa é secreta, indica que os outros não devem ser. Então, por isso que isso afeta a interpretação das frases. Os termos, né, desculpa, Martin, mas às vezes aqui no IMEC, é a elaboração de lista tríplice, né? Não é uma eleição que a gente está fazendo, né? Com base na consulta, define-se a lista. Eu não sei como que é lá. É que o Aurélio já faz tempo que tinha levantado e depois o Jaime. Aurélio e Jaime. Vou comentar um pouquinho que nós fazemos outras eleições aqui e seria bom padronizar, né? Essa é a mais difícil. Você vota em 2, tem segundo turno, depois vota em 1, né? Essa é a mais complicada, né? Mas também vota para coordenador de pós-graduação, coordenador de extensão, e elas acabam sendo diferentes até pela dinâmica, né? Aí seria, se for o caso de estudar eleições aqui dentro, de tentar padronizar todas elas, no sentido de é cédula, tem nome na cédula, é nominal, levanta a mão, ou seja, todas elas terem a mesma dinâmica, porque fica esquisito uma ter uma dinâmica e outra eleição ter outra. Com certeza, Aurélio. É disso que se trata aqui a discussão. O problema não é nem a eleição de hoje, que é uma coisa muito simples. É como vai ficar estabelecido e pelo que eu para todos os cargos eletivos, né? Hoje, nesse momento, pelas informações que eu tenho, pelo regimento interno que está na minha mão, pelo que eu li e pelo que eu fiquei sabendo essa semana, eu estou entendendo, que o Ricardo me explicou, acho que ele pode explicar até melhor do que eu, é isso, uma mudança para sempre em todas as eleições. Não existe mais eleição secreta na congregação. É o que eu estou entendendo. Mas eu não vou ficar aqui vigiando. Jaime. Não, só uma informação, você falou do regimento do IMEC. Eu desconfio, não tenho certeza absoluta, mas desconfio fortemente, tá, que a CAA, tal como ela é hoje, ela veio depois desse regimento. Tá, que o regimento é anterior ao formato atual da CAA. Que a CAA anteriormente era 3 pessoas, um indicado por cada departamento. Então não tinha escolha da congregação. Cada departamento indicava uma pessoa para a CAA. Aí depois, e eu acredito, não tenho para certeza, eu acho que a CAA agora, com 5 membros escolhidos pela congregação, foi depois do regimento. Tá? O que é uma boa ideia, tá, para garantir a representatividade, porque a estatística é um departamento que... Não, enfim, só estou tentando lembrar da coisa que se fala da questão da eleição ou não, da escolha. Eu desconfio que o formato atual veio depois desse regimento aí. Mas tem que olhar aí nos autos aí, mas eu acredito que seja. Sugere um período de transição. A gente põe os nomes, mas a Luciana não lê os nomes, mas fica aqui disponível para quem quiser ver, como transição, ou a gente já adere ao... Eu volto auditável, né? Eu volto auditável. Mantém o secreto hoje, mas daqui para frente a gente... Para a satisfação dele. Não foi isso que foi combinado não faz sentido. Não foi isso que foi combinado no Conselho Interdepartamental, mas o plenário é soberano. Não, faz do jeito que está combinado, vocês que dá a proposta de vocês. Chefes? Nominal? Como vai ser daqui para frente todas as votações. Então tá bem. Então, obrigado por distribuir as... Nominal desse jeito? Nominal com a cédula. Sim. Com a cédula põe o nome, na cédula tem lugar para colocar seu nome e para colocar 2. São 2 votos. Não são 3, são 2. Número de matrícula e cópia do RG. O carimbo. Duas matrículas. Só uma sugestão.
Dupla matrícula, dupla matrícula. Mudou a composição da FEA, era 3, e agora é 6. Tem uma razão fundamental, né? Qual o princípio fundamental, né? Ui, caiu. Quase que eu soltei. Verificar isso. Vou passar por aqui. Esse equilíbrio. Assim, quando eu dei uma olhada, eu achei meio estranho, né? Aí o Jaime ajudou a esclarecer um pouco, aí um cara do departamento, mas agora é assim, essa questão do equilíbrio, né? E até a questão da periodicidade, né? Manter, eu acho importante manter essa uniformidade, né? Mas eu vejo que a sugestão não está atrapalhando, eu estou tentando entender um pouco, né? Isso tem que ser revisto, viu? Eu tenho sentimento assim. Podia ser a indicação, o ano que renova 3, esse 3 podia ser indicação do departamento. O ano que renova 2, aí fica livre. Mas no que renova 2 vem indicação dos departamentos. Ano par e ano ímpar. Ano par, os departamentos. Talvez resgatar, porque era 3 agora é 5, né? Porque era 7, porque não 6. Leva? Não, só vai passando pra frente. Não precisa nem dobrar hoje, gente. Não. Não precisa nem dobrar. Cadê a urna? Tem urna. Eles podem manter a caneta, porque vai ter o segundo. Mantém a caneta por enquanto, tá? Pode ficar com a caneta. Vou conferir. Peraí, vocês conferem só com o porta-voz. Não funciona, parece que, gente. Nós estamos dividindo aqui na frente. Tá certo. E abstenho aí do 2,13 e 2,14. 2,14 E aí eu fui 3 ou 4. Ela está disputando o último. Ela deve ser a aprovação do meu relatório. Dia 10 de novembro? Vou Marcos, vou contar sua Marcos. 2,3, 2,14. Não, o 3. Foi o 2,14. Ah, tá bom. Fixação do PTPD. Mas agora eu não posso chegar no coisa aleatória. Então eu vou ler o nome, certo? Então vamos lá, pessoal. Então o eleitor é o Iorg, votou no Carlile e no Jaime. Marcos, do DNA. Carlile e Jaime. Celso, votou nulo. Luciana também é nulo. Abstenção, né, na verdade. A Ana Isabel é Aurélio e Jaime. O Luiz Felipe, Jaime e Paulo Silva. O Marcos Jardim, Carlile e Marcelo Terra. O Ricardo Miranda, Carlile e Gabriela. O Benilton, Carlile e Jaime. O Eduardo Abreu, Carlile e Jaime. O Pedro, Gabriela e Marcos Jardim. O Lino, Gabriela e Marcos Jardim. O Aurélio, Aurélio e Jaime. O Jaime, Aurélio e Carlile. E a Larissa, Carlile e Jaime. Faltou matrícula. Temos um empate na última, né? Esse é o Paulo Silva. Paulo Silva.
Então fica na sala terna. Primeiro é o Tempo de titular. cargo de titular. Então é o Marcelo Terno. Então, A acho gente que... usa a mesma cédula? nós vamos usar o verso, tá bom, gente? Não vai mudar muito, um voto só, né? Só que nós vamos usar o verso, tá bom? Só escreve mesmo o nome de quem vocês estão escolhendo e lembrando que é um nome só. Mas pode ler os números, eu não estou enxergando tudo. Ah, sim. 383. Peraí. A gente manteve quem? No empate entre o Terra e o Paulo? É o Terra. Mantendo o Terra, né? Isso. Desce aí, você tá com o mouse? Oxe, cadê o mouse? Tá lá, eu acho que eu peguei. Sumiu. Gente, eu acho que tamanho é muita gente, né? O que vocês querem que faça? Não, Baixa o segundo turno e o primeiro não vai ter muito baixa diferente, aqui. não. Desculpa. Tá. Programado, mas só. Eu apaguei aqui agora, viu? Tá programado, Eu vou parar a estrada aí, porque eu sabia que ia ser. não é auditável isso aqui. É a família do PSL, tá bem lá. Aí, ó. São esses 6 nomes. Eu vou pedir pra vocês escreverem no verso, então um nome só, tá bom? E não precisa... Bom, não precisa escrever de novo o nome, mas... Seu nome... Vai ser mais difícil agora. Vai ser usa a mesma cédula, né? Ixi, agora vai ser difícil, gente. Só não pensei nessa dificuldade. Luiz Felipe, passa pra ele, por favor. Lino. Opa. Acho que eu vou chamar, não é fácil. Larissa. Então, Aurélio. É um voto, é um só. Não, vota em uma pessoa só agora. Em um nome só, isso. Por favor, professor Pedro, passa para a Luciana e para o Cada Celso. leitor escreve Ana Isabel. o nome que agora escolhe. Marcos Jardim. Benilton. Tá difícil. Né? Não, tem lá. Do Marcos e do Jaime, do York. Pedro. Esse aí, o Jaime. Ui, caiu. Vai, estratégia. Não precisa, a gente tá usando a mesma cédula, né? Então. Gente, tá meio confuso, mas a gente não teve ideia melhor de como fazer que todo mundo vote simultaneamente sem ser secreto. Alguma boa ideia vai aparecer. Então, da próxima vez eu vou ter que ter uma outra cédula. Eu vou de achar a cédula da pessoa, não foi uma boa estratégia. Agora sim, se puderem devolver a caneta, gente. Só com linhas. Só com linhas, né? É verdade. Todo mundo voltou, por favor. Tá bom, beleza. Só observando. Aí podem colocar a caneta aqui, por favor. Eu vou virar assim, vamos ver quem você votou. Mas se eu virar assim, eu não sei. Vai ver do mesmo jeito. Eu não vou ver, então não. Preserva mais. Ela vai ler do mesmo jeito. Vai ler do mesmo jeito. Vou ter que virar assim. A gente vai. Bom, mas a gente fica numa ideia um pouquinho melhor daqui. A gente vai. Eu já sei por que era secreto, porque era muito mais fácil. Vamos lá, então a Ana Isabel escolheu o Aurélio, o Luiz Felipe, o Jaime, o Marcos Vale, o Jaime, o Celso, nulo, né? A Luciana Veronese, também uma abstenção. Não, branco. Nulo, branco, enfim. O Benilton, Jaime. A Larissa, Jaime. O Marcos Jardim, Carlile.
o Eduardo Abreu, Carlile, o Pedro, Marcos, o Lino, Marcos, o Jorg, Carlile, o Aurélio, o Jaime, Carlile e o Ricardo Gabriela. Não. Não empatou. Não. Jaime, Carlile, Marcos, Carlile. Muito bom, gente. Acho que é meio complicado, a gente fica aí na dependência de ter ideias melhores para a gente fazer isso nominal e não seja secreto e um pouco mais rápido também, né? Mas enfim, é o que dá para fazer. É a nossa primeira experiência, assim, e o Ricardo vai conseguir fazer muito melhor. Aliás, o programinha o Ricardo faz em 5 minutos. É impressionante. Mas obrigado mais uma vez para todo mundo que se predispôs a estar na CA. Antes da gente terminar a congregação, a gente queria falar algumas coisas. Passar a palavra para o Ricardo. Eleitos preciso dizer, Carlile, Jaime e Marcos. Obrigado por os três pelo trabalho. Pessoal, eu só pedi para o Paulo passar a palavra para mim para me despedir como diretor associado. Apesar de que vou continuar como diretor, vou trocar a cadeira com o Paulo, mas em todo caso, o Paulo está doido para ir lá para o terceiro andar de novo. Em todo caso, as tarefas do diretor e diretor associado são um pouco diferentes, mas eu queria agradecer bastante aí a todos que ajudaram a gente nesses últimos 4 anos aí a construir o IMEC. Acho que mesmo com a pandemia aí a gente fez bastante coisa. Acho que me surpreendi positivamente bastante com muitas coisas do IMEC. Não vou dar muito spoiler do discurso de amanhã na posse, mas assim, queria agradecer pelo apoio. Acho que esses últimos 4 anos aí a gente não teve nenhum tipo de embate muito grande com a comunidade ou com alguma pessoa específica. Sinto que todo mundo no IMEC quer contribuir para que isso aqui seja um instituto melhor, para que seja, tanto em termos acadêmicos, uma coisa que valorize a excelência, quanto em termos pessoais, né? Porque a gente também passa muito tempo aqui, né? A gente está o dia inteiro aqui, para muita gente isso aqui é a segunda casa por muitos anos. Eu acho que a gente precisa também aprender a conviver melhor um com o outro. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso nos últimos anos. Acho que os 2 anos da pandemia foram muito complicados, mas eu estou aqui há mais ou menos 10 anos, mas durante a pandemia eu percebi a comunidade do IMEC, inclusive, mais unida. A gente fez várias reuniões online para discutir várias coisas. A gente, em algum momento, abriu uma sala do Meet para um café aí, onde estava todo mundo com saudade de todo mundo. Então, quero dizer que foi bastante... Gostei bastante desse diretor associado. Agradeço o Paulo aí pelo convite. É isso aí. Vou deixar o resto para o discurso de posse, mas não podia deixar de me despedir como diretor associado. Agora vocês vão ter outro diretor associado, então podem continuar indo lá chorar com a Anne. E estarei na diretoria também, caso alguém precise de alguma coisa. Mas aí passa com ela antes, ela é mais boazinha, eu acho. Então vocês vão ter mais sorte para o próximo diretor associado. Pessoal, Ricardo, a honra foi toda minha ter você como associado. Foi a amizade, a fidelidade, a paciência, sobretudo, com as minhas ranhetices. Também não vou dar nenhum spoiler do discurso de amanhã. Aproveitar e lembrar todo mundo que amanhã às 10 horas da manhã é a posse do Ricardo. Então, convidar todo mundo para vir prestigiar. E eu quero agradecer também esse colegiado, eu quero agradecer o trabalho dessa congregação. Acho que esse é a terceira configuração de congregação que eu pego. Eu quero agradecer todos que já passaram.
Eu contei 9 chefes de departamento que participaram com a gente do CI, do alto nível das conversas que a gente teve, aqui na congregação também, das boas conversas, das boas ideias que foram aparecendo. Chefes, coordenadores de graduação, acho que foram 3 ou 4, coordenador de pós, também outros 3 ou 4. Não vou mencionar todos, o Aurélio é um deles, Samuel não está aqui, mas enfim, eu quero colocar esse agradecimento para toda a congregação pelo trabalho que a gente fez juntos, e para mim foi uma honra, um prazer e uma honra. Eu confesso, estou cansado, estou precisando descansar, cansei muito. Eu imagino que muitos também estão cansados de mim, porque os vícios de cada administração começam a cansar, está na hora de mudar, né? Pela mesma razão que se troca fraldas, não é assim que se fala, né? Então precisa trocar para vir ideias novas, gente nova. Mas eu estou muito contente de ir para o terceiro andar, com muita saudade de dar aula, tanto que eu já vou dar um curso de verão agora em janeiro, porque quero logo pegar no GIS e dar aula. Mas é isso, agradecer o companheirismo de todos vocês, de toda a congregação, não só vocês aqui presentes, mas da congregação dos últimos 4 anos. Tá? Então, um abraço, terminamos aqui essa congregação, minha última, e amanhã, para quem vier, a gente se vê na posse do Ricardo. Valeu.